Bem, nos vídeos anteriores a gente estudou o formalismo matemático, né? A gente desenvolveu o passo a passo do que é preciso fazer para se estudar fenômenos, né, que tenham um potencial dependente do tempo. Tá? Aí aplicamos isso ao problema de dois níveis, desenvolvemos a fórmula de Rabi e tudo mais. Né? Então nesse vídeo a proposta é a gente fazer uma aplicação, né, desse tipo de um tipo de fenômeno, né, que tenha um potencial, ou pelo menos uma parte do potencial dependente do tempo. E nesse caso vamos falar sobre a ressonância magnética de spin. Tá? Então, para ilustrar o que a gente vai fazer, eu fiz esse desenho aqui, né, que ele ilustra um elétron ligado, né, sujeito a um campo magnético uniforme, né, independente do tempo, aqui na direção Z. Né, e esse mesmo campo magnético ele depende do tempo na direção desse plano XY, né, onde está representado aqui por essa seta que eu chamei de B1. E a seta com componente em Z eu chamei de B0. Tá? Então, com isso, a gente tem que o nosso campo magnético, né, ele é formado de duas partes. Uma que não depende do tempo, né, vou colocar aqui a setinha, e outra que depende do tempo. Eu chamei de B1. Então, vou explicitar isso colocando B1 de T. Certo? Porém, dá para a gente desenvolver mais, né, considerando o seguinte, que o B0 só tem sua componente sobre o eixo Z. Então a gente pode escrever isso como uma constante B0 multiplicado por uma unidade desse eixo, né, que eu estou chamando aqui de Z til. Tá? E da mesma forma o B1 aí já vai ser uma combinação linear, né, entre entre unidades desse eixo X e unidade do eixo Y. Né? A gente pode ilustrar essa representação como x cosseno de ômega t, né? Cosseno de ômega t mais y seno de ômega t. Né? Esse y aqui são unidades, né, dos nossos eixos. Beleza? Então, como esse B0 e esse B1 aqui da segunda fórmula são constantes, né? Então, com isso, a gente pode escrever, né, o Hamiltoniano do nosso representando esse fenômeno da seguinte maneira. Né? Vamos fazer assim, chamar de H0 mais V de T. Tá? Então, esse H0 ele vai representar o termo da interação do momento magnético de spin, né, que a gente geralmente usa a letra μ para representar, com o campo magnético externo B0. Então, com isso, vamos fazer assim, ó, o H0 ele vai ser menos μ B0, tá? Ou seja, isso aqui que é esse μ eu estou representando o momento magnético de spin, né, interagindo com o campo magnético externo, né, que é o B0. Tá? E de forma semelhante, o H1 não, né, pode ser, vamos chamar aqui de H1, né, vamos chamar de menos μ B1. É a mesma ideia, né, o momento magnético interagindo com a parte dependente do tempo do nosso sistema. Tá? Mas por enquanto vamos focar aqui no H0. Né? Lembrando, né, que esse termo μ que aparece aqui, né, esse μ, ele pode ser escrito como carga do elétron dividido pela massa do elétron vezes C. Né? E multiplicado pelo operador S, né, que é o operador do momento do momento de spin. Né? Então, dessa maneira a gente pode escrever o seguinte, vamos colocar o H0 escrito como menos E MS S, né, o operador S,
multiplicado pelo operador B0. Então, como o campo magnético B0 está orientado na direção Z, né, foi assim que a gente estipulou o nosso sistema, né? Então, a única componente desse momento, desse operador de momento, né, o S, né, que não vai se anular com esse produto é a componente SZ, certo? Então, com esse tipo de construção fica mais fácil, pelo menos essa parte, né? Então, com isso, ó, H0 pode ser reescrito como menos E. Vou colocar aqui agora o B0 constante, né? Sobre MSC e a componente SZ do nosso momento S, né? Nosso operador de momento S, né? Então, da mesma forma, vamos deixar isso aqui guardado por enquanto. Aqui ficou horrível, né? Vou fazer só assim mesmo por enquanto. Então, da mesma forma, temos que para o H1, agora é a parte dependente do tempo, né, do nosso Hamiltoniano, a gente vai escrever ele como menos E sobre MSC, multiplicado pelo operador de momento, vezes B1. Tá? Agora, as partes do nosso, as componentes, né, do nosso operador de momento que não vão se anular são as que estão no eixo x e y, né, porque são eles que compõem o nosso B1. Tá? Então, com isso a gente vai poder reescrever, né, o nosso H1 da seguinte maneira, como menos E sobre menos EC. Vai colocar aqui agora o B1 constante, né, depois da gente ter feito o produto. E aqui vamos ter, no lugar do x, vai interagir então com a componente SX, né, multiplicado pelo cosseno de ômega t, né, mais a componente SY multiplicado pelo seno de ômega t. Tá? Então, fazendo essa análise, trabalhando com as componentes dos operadores, chegamos nessas duas expressões, né? Então, essa de cima e essa outra aqui de baixo. Vamos guardar essas duas expressões por enquanto, né? Então, quando a gente estuda o comecinho lá da teoria quântica, né, quando está trabalhando o aparato de Stern-Gerlach, a gente apresenta, pelo menos no livro do Sakurai é assim, né? É nesse momento que ele nos apresenta esses operadores SX, SY e SZ que a gente está trabalhando aqui, tá? Então, ó, só aqui sabendo que vou colocar só para a gente recapitular, né? O SX vai ser igual a H cortado sobre 2, aqui ó, mais menos somado com menos mais, somado, né, com menos mais, tá? Então cada um desses cat bras aqui, né, no nosso sistema de dois níveis lá do Stern-Gerlach, representando as polaridades, né, mais e menos, é uma perfeita ilustração. Por isso que a gente usa isso, mas a gente pode mudar, né, mais lá na frente, colocar 1 e 2 ou algo do tipo, tá? Então, SY ele é construído como IH cortado sobre 2, né, do menos mais, né, subtraído de mais menos. Estou chamando de mais menos, menos mais. O certo seria a gente falar de cat bra, né, que é um operador, que é o contrário de bracket, que é um produto interno, tá? Então, cat bra é um operador. E, por fim, o SZ seria novamente o H cortado sobre 2. Agora vamos ter o mais mais, né, subtraído de menos menos.
Então, para construir isso aqui, a gente usa lá as matrizes de Pauli e tudo. Em um momento adequado, a gente pode voltar nesse problema e explorar melhor a construção dele, tá? Mas não é nem um bicho de 7 cabeças, não. Ok? Por enquanto, vamos só aceitar que a forma desses operadores é esta, certo? Então, com isso a gente tem o seguinte. Vamos passar aqui para o próximo quadro, né? Cadê? Aqui. Então, ó, lembrando só aqui, né, como a gente construiu esse H1, né, que é a parte dependente do tempo lá do nosso... Inclusive eu inseri aqui o H1, né, mas eu deveria ter explicado melhor, né, como é que ele surgiu aqui nesse contexto, tá? Não, desculpem, eu expliquei sim, né? Eu só falei que o H0, né, ele é menos esse operador, né, multiplicado por B0, e o H1 é o mesmo operador multiplicado por B1, né? Então só estou separando o hamiltoniano em dois pedaços, uma parte que depende do tempo e outra parte que não depende do tempo, né? Então, voltando, né, dessa maneira a gente vai ter aqui, ó, o H0 utilizando essa velha, essa conhecida expressão, né, das componentes do operador de spin, né? Então vamos escrever o H0 como menos E B0 sobre MSC SZ, abrindo essa componente SZ, né? Lembrando que SZ é H cortado sobre 2 multiplicado por está dentro desse parênteses. Então a gente repete essa primeira parte, é B0. Aqui eu teria que colocar, deixa eu só fazer de novo, porque eu tenho que colocar a constante lá do operador, né? Então fica menos E B0, não, vou colocar menos E H cortado B0, tá? E aqui 2 MEC. Aqui eu puxei um pouco demais a perna desse Z, assim, né? E multiplicado pelo que estava lá dentro do parênteses, né, que é o mais subtraído de menos. Enquanto que o H1, né, a mesma coisa que a gente colocou aqui antes, que é o menos E B0 MSC, multiplicado aí por aquele produto, né, vai ficar assim. Vou colocar aqui o H cortado aqui dentro e aqui o 2 MSC, né, só para fazer um pouco direto. E a parte lá dessas nossas componentes, né, depois que efetuarmos o produto, né, vai ficar assim, ó, o SX é tudo isso aqui, né, multiplicado por cosseno de ômega t, e o SY, tudo isso daqui multiplicado pelo seno de ômega t, tá? Então, após fazer esse produto termo a termo, a gente pode simplificá-lo e colocá-lo assim, ó, colocar o cosseno de ômega t, né, mais menos, não, quer saber? Vou fazer assim. Eu ia fazer meio que direto, mas é melhor a gente ir com mais calma, né? Então, ó, SX, H cortado, então esquece o H cortado, né? A gente já colocou lá fora. Mais menos e menos mais, né? Multiplicado por cosseno de ômega t. Então, ó, mais menos, né, somado com menos mais, multiplicado por cosseno de ômega t, e somado com o que, né? Com aqui é uma soma, né? Soma SY vezes o seno de ômega t, mais SY, eu tirei o H cortado sobre 2 e restou o I aqui fora, né? Então vai ficar menos mais subtraído de mais menos, né, multiplicado por seno de ômega t. Aí sim, né, tendo essa expressão toda, a gente pode simplificá-la assim, ó, H cortado B0
2mEc, né? Simplificando, eu vou fazer assim, colocar o cosseno de ômega t, né? Multiplicado por mais menos, né? Mais menos, não, isso aqui eu ia, deixa eu ver o que pode ter em comum. Não tem, eu ia separar de outra maneira, mas eu vou fazer assim, eu só vou repetir essa parte colocando o cosseno de ômega t na frente, né? Então menos mais, somado com i seno de ômega t, menos mais, subtraído de mais menos. Assim, tá? Então, feito isso, né? Aqui a gente pode só fazer uma pequena mudança na notação para se adequar melhor, né? Ao nosso estudo, né? Então, fazer assim, ó. Se a gente considerar que a carga do elétron, né, ela é menor do que zero, tá? Então, fazer assim, ó, como é menor do que zero, né? Vamos dizer então que E mais tem uma energia maior do que E menos, né? Então vamos colocar que E mais é maior do que E menos, né? Então com isso a gente pode fazer a seguinte identificação, né? Onde tem esse mais, né? Esse E mais aqui ele seria o alto valor, a alta energia associada a esse ket mais, né? Da mesma maneira o E menos seria a alta energia associada ao ket menos, né? Então, sabendo que o E mais é maior do que o E menos, né, a gente pode chamar o E mais de ket 2, né, de um nível superior, né, e o menos de ket 1, está no nível inferior, né, já que 2 é maior do que 1. Tá? Só por, digamos assim, para o nosso problema ficar mais caracterizado ainda como um sistema de 2 níveis, né? Então, uma mudança assim que você pode ou não fazer, né? Mas só para mostrar que pode ser feito, tá? Então, de fato, né, isso escrito dessa maneira, né, como eu escrevi lá o E mais, o E menos, o que eu quis dizer em notação matemática é assim, ó, que se o H0 é aplicado a mais, isso aqui é a mesma coisa, né, de quem é o H0, é o menos H cortado B0 sobre 2mEc, né, aplicado a esse ket mais. Isso aqui é o que eu estou chamando de energia E mais, tá? Então só para ficar bem claro mesmo, né? Da mesma maneira com o ket menos, né? O H0 aplicado ao ket menos vai resultar no menos, tá? Então, com isso, ó, H0 aplicado ao ket menos vai resultar em quê? Agora aqui, lembrando que quando o hamiltoniano, né, ele é aplicado ao menos, a gente vai obter o simétrico do que foi obtido quando aplicou esse mesmo hamiltoniano no mais, tá? Então, com isso, em vez de menos aqui, a gente vai ter positivo, né? É H cortado B0 sobre 2mEc, né, aplicado a menos. Então isso vai dar E menos aplicado a menos, certo? Então por E mais e E menos é basicamente isso que a gente estava querendo dizer, né? Então, mas foi interessante colocar isso porque aí surge o seguinte, né? Se a gente colocar, por exemplo, o E igual ao menos o módulo do E, né, ou seja, essa carga S sendo o menos o seu módulo, né, a gente pode representar o seguinte, o E mais como sendo módulo de E, né, H cortado B0 sobre 2mEc, né, e podemos representar o E menos como menos o módulo de E.
tá? Então aí fica até melhor a notação, né? Certo? Então, feito aqui essa observação, né, a gente pode partir para o estudo da frequência característica, né, desse nosso fenômeno, né? Então, por frequência característica angular, né, ou melhor assim, frequência angular característica seria melhor dizer, né, de um sistema de dois níveis, ele é caracterizado da seguinte maneira, né, a gente já viu isso antes, né, que H cortado ômega zero corresponde à diferença é mais menos é menos, tá? Então, tanto que para deduzir lá a fórmula de Rabi, né, a gente trabalhou com esse ômega zero, né, sendo essa diferença dividido por H cortado. Não sei se vocês vão lembrar, né, mas está aí no vídeo anterior. Beleza? Então, só colocando dessa maneira, né, seria a frequência angular característica de um sistema de dois níveis. Ou seja, como E mais corresponde ao módulo de E multiplicado por H cortado B0, dividido por 2 MEC, né, subtraído de menos. Lembram que o E menos é menos o módulo de E. Então, quando eu for fazer essa subtração, né, e o sinal de subtração multiplicar por esse sinal de subtração do E menos, a gente vai ter uma soma. E aqui, então mais o módulo de EH cortado B0 sobre 2 MEC, resultando no seguinte: aqui vou ter 2 embaixo, vai cancelar com esse, ou 2 em cima, quer dizer, né, que eu vou somar, vou ter duas vezes essa coisa, vai cancelar com esse 2 de baixo, resultando apenas no módulo de E, H cortado B0, dividido por 2 não, eu já ia escrevendo errado, por apenas MEC. Tá? Então, por frequência característica, né, talvez fosse melhor até eu ter representado isso ilustrando, fazer assim, vou fazer de outra maneira. Essa diferença aqui, né, representando aqui a diferença entre essas duas energias, né, vai ser o seguinte, vou colocar aqui de novo, aqui vai ser a minha frequência característica, a minha frequência angular característica, H cortado ômega zero, né? Aqui vai ser a energia é mais e aqui a energia é menos, que eu coloquei como é 1, né? É menos, tá? Então, aí aqui a gente simplesmente, eu só estou ilustrando o que a gente fez aqui em cima para ficar mais claro, tá? Então, esse é mais, né? A gente já viu que ele é o módulo de E, H cortado B0 sobre 2 MEC, e o E menos é o simétrico disso daqui. Tá? Então, quando a gente vai calcular a frequência angular característica, a gente subtrai essas duas energias, obtendo, né, o resultado, essa expressão aqui de cima, né? Então, um detalhe sobre essa expressão aqui obtida, né, deixa eu colocar aqui de destacado, é que ela é justamente a frequência de precessão, né, para o problema em que a gente vê lá no, eu acho que é na segunda ou terceira sessão do capítulo 1 do Sakurai, né? Eu creio que seja a segunda, porque não demora muito para tratar desse problema, tá? Só que lá a gente considerava o B0, ou seja, a parte que não depende do tempo, como sendo nula, como sendo diferente de zero, né? E o B1, que é a parte dependente do tempo, ele cancelava, ele anulava ela, né? Então tornando o problema mais fácil de ser analisado, porém chegando a essa mesma frequência, né? Tá? Então, lá naquele problema, quando a gente calcula o módulo ao quadrado do C+, e o módulo ao quadrado do C-, eles não dependiam do tempo, né? Então, mas quando a gente calcula aqui, né, esse C+, e o C- foi o que a gente deduziu no vídeo anterior, né? Quando a gente calcula aqui a presença do campo oscilante nesse plano XY do nosso desenho,
ele introduz uma dependência temporal, né, nessas amplitudes de probabilidade C mais e C menos. Né? Então, bom, é isso, né? Aí, de fato, né, esse C menos, eu posso... Cadê? Tá aqui. Perdi o mouse. Então, de fato, né, a nossa probabilidade C menos de T ao quadrado e o C mais de T ao quadrado, né, ela varia da mesma maneira que o C1 e o C2 de T, né, a gente fez anteriormente, considerando a situação de ressonância, quando o ômega era igual a ômega zero. Né. Isso implica que nos sistemas de spin meio eles vai sofrer sucessivas inversões, né, entre esses cats mais e menos. Né? Então vai ficar oscilando entre um e outro, certo? Além do movimento de precessão do spin. Tá? Então, assim, o objetivo mesmo era mais estudar a matemática do problema, mostrar essa comparação, né? Mas, fazendo um breve comentário, é basicamente isso. Tá? Então, esse movimento de inversão, só para acrescentar aqui para a gente finalizar, né? Do ponto de vista semiclássico, essas inversões aqui entre os cats mais e menos, elas podem ser interpretadas como sendo provocadas pelo torque, né, exercido pelo campo magnético giratório. Tá? Então aqui seria basicamente como se, além do movimento, né, deixa eu tentar colocar aqui, além daquele movimento aqui embaixo, né, no plano XY que eu ilustrei lá no começo, o nosso campo ele também oscilasse nesse sentido assim, ó, né? Aqui, ó, não apenas nesse plano XY, né, como tinha anteriormente, mas também o próprio plano XY ele se inclinando em relação ao plano Z, né, fazendo essas variações entre os cats mais e menos, tá? Então, assim, só um breve comentário mesmo sobre uma forma da gente aplicar o que a gente viu lá sobre fenômenos que têm um potencial dependente do tempo. Tá? Não vou me prolongar tanto nesse quesito. Tá? Então, no próximo vídeo a gente vai começar a estudar a teoria de perturbação dependente do tempo, porque até então, né, como eu disse há alguns vídeos atrás, né, a maior parte do que a gente viu até agora foi uma teoria de perturbação independente do tempo. Né? A gente só começou a ver a dependência temporal em alguns vídeos atrás, então a gente vai continuar desenvolvendo, né, essa matemática, beleza? Então, no próximo vídeo a gente continua.